Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre a aguardada adaptação de um dos livros mais amados dos últimos tempos, mais elogiados. A autora, na verdade, se popularizou bastante nesse cenário do BookTok, desse mundo dos leitores, e que tem várias obras que são cultuadas e amadas por esse público. Então, naturalmente, surgiria a oportunidade de adaptação de uma das obras dessa autora como um teste para se certificar de que as adaptações seriam tão rentáveis quanto os livros são. Então, a obra escolhida para ser adaptada finalmente chegou às telonas e eu estou aqui para falar sobre ela. É claro que eu estou me referindo a A Empregada. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. A história segue Millie Calloway, uma jovem com um passado conturbado que está constantemente assombrando ela e que busca a oportunidade de recomeçar, de ter uma nova chance de levar a vida de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais tranquila, e para isso ela está à procura de um emprego, coisa que ela tem dificuldade em encontrar porque as oportunidades não chegam para ela com tanta facilidade. Quando ela consegue de fato a chance de ser ouvida, isso é sabotado pelo passado que ela tem. Então ela está em condições precárias, ela está morando no carro dela, ela não tem uma família presente, ela não tem uma casa para voltar, ela não tem um lugar para ficar. Então ela está desesperada por um emprego. E parece que a oportunidade que ela tanto queria finalmente chegou, que as preces dela foram ouvidas, quando surge para ela a oportunidade de uma entrevista de emprego para trabalhar como empregada na casa de Nina Winchester. Ela passa pela entrevista e Nina é super cordial com ela, recebe ela muito bem, mostra a casa para ela, fala sobre as competências do que ela vai ter que fazer ao exercer essa função. E à primeira vista, Nina soa para ela como a patroa ideal, porque ela trata a Millie muito bem, parece sempre bem-humorada, a casa oferece conforto, porque um dos requisitos para exercer a função, para ser contratada como empregada da casa, é morar com eles lá. Então, para Millie está tudo perfeito, ela tem o emprego, ela vai ter o salário, ela vai ter onde ficar. Então, para ela, essa oportunidade está mais que boa, ela aceita na hora e ela começa a trabalhar como empregada na casa. Porém, uma vez contratada, é que ela começa a perceber que aquela primeira imagem não condiz exatamente com a realidade. As coisas que ela enfrenta na casa, que ela vê se desenvolverem nos dias que se seguem, mostram para ela que a primeira impressão não define nada daquilo que ela julgou ser real ali naquela família. Ela passa a morar na casa com Nina, com o marido dela, Andrew, e com a filha do casal, Cecília, e a relação familiar entre esses três não é exatamente aquilo que se espera de uma família que aparentemente é perfeita aos olhos das outras pessoas. Nina tem constantes variações de humor, comportamentos tóxicos que na maioria das vezes atingem a própria Millie e que fazem ela perceber que a permanência dela naquela casa não vai ser nada fácil. Ainda mais quando a proximidade entre ela e Andrew começam a complicar mais as coisas e ameaçam trazer segredos do passado dessa família à tona também. Como eu já havia dito anteriormente, A Empregada é baseado no livro homônimo de Freida McFadden, uma autora muito querida, muito popular entre os leitores, que é conhecida por apresentar enredos muito cativantes e cheios de reviravoltas. A Empregada é um dos títulos mais populares da obra da autora, então, obviamente, ele seria um dos mais elegíveis a iniciar aí a leva de adaptações das obras dela, que provavelmente vão surgir mais para frente. Então aqui a gente tem o resultado dessa primeira adaptação como um filme que é muito cativante, ele é muito instigante desde o início da história, ele chama a atenção, ele tem personagens muito complexos aqui, a gente tem as motivações se revelando aos poucos, o que garante uma fluidez muito interessante para a história, porque a gente começa a acompanhar aqueles personagens ali
e à primeira vista cada um tem a sua imagem muito bem definida, e no decorrer do enredo isso vai desmoronando, as peças vão se encaixando e você vai enxergando de fato toda a imagem completa que se tem por trás daquilo ali, o que te garante aquela sensação de estar preso à história conforme ela se desenvolve, sem ter em nenhum momento a oportunidade de se furtar a sair daquela experiência. O filme vai te prender do início dele até o final, sem que você sinta o tempo passar, o que para mim é um mérito muito grande dentro de um filme. A história é muito interessante, os cenários são muito bonitos, a forma como a ambientação contrasta com a proposta que a história quer trazer, gera uma dinâmica muito legal. A gente tem o uso excessivo da cor branca, tudo é muito às claras, o que te força a estar de olho em tudo que está acontecendo em cena, por mais desagradável que seja a situação que está sendo ali apresentada, e o filme tem muitas situações desse tipo, que te geram desconforto, que fazem você se sentir mal, porque isso é o que a história quer evocar em você. Ela quer te imergir naquela situação ali, no papel que a protagonista está exercendo no meio de todo aquele cenário, e ele faz isso muito bem, ele é muito competente em te colocar ali no lugar daquelas pessoas, daquela personagem que a gente está acompanhando o tempo todo. A fotografia do filme também é um show à parte. Toda a paleta de cores, a composição de cena com o uso de luz e sombras é muito eficiente para gerar o tom do que está sendo de fato desenvolvido ali no decorrer do filme. A captação de imagem por parte do diretor Paul Feig foi muito boa, assim como também toda a condução narrativa e da forma como ele conta essa história de maneira tão visual quanto verbal é algo que deve ser creditado, é um mérito que deve ser atribuído a esse filme, porque o trabalho dele foi muito competente nisso também. A decupagem do roteiro é muito bem feita, tudo é muito bem dividido. A gente tem as rebarbas que estão presentes no livro sendo retiradas aqui para manter apenas o que é necessário. A essência da história está aqui, mas a gente não tem a presença de todos os elementos do livro, ainda que muita gente queira ver a adaptação com tudo ali presente. A gente entende que para uma duração aceitável, para garantir a fluidez da narrativa, a gente precisa de fato deixar algumas coisas de fora, e a escolha do que eles decidiram fazer aqui funciona muito bem, garante ali a experiência de uma maneira que você vai conhecer a história, vai se identificar ali, vai achar a adaptação satisfatória, ainda que não tenha tudo o que o livro tem. Afinal de contas, o tempo de leitura é muito diferente do tempo que você gasta para assistir um filme. A gente dispõe de muito mais tempo para ler do que de fato para apreciar ali uma obra cinematográfica. As performances dos atores estão muito boas. Nós temos um filme com um elenco bastante reduzido porque são poucos personagens centrais aqui na narrativa, o que garante a cada um deles a oportunidade de brilhar, de se destacar em seu momento ali dentro da história. E isso também garante destaques ainda mais visíveis para quem está ali encabeçando a história, sendo a força motriz daquele filme. E eu devo dizer que, para mim, o grande destaque desse filme fica a cargo de Amanda Seyfried. Eu gosto muito do trabalho dela desde sempre, eu acho ela uma excelente atriz, uma atriz completa, muito talentosa, e aqui ela prova isso porque ela tem uma personagem muito complexa nas mãos dela aqui. Ela tem uma personagem repleta de camadas, e essas camadas precisam ser exploradas para garantir a experiência de quem está assistindo ao filme, para garantir a fidelidade àquilo que Freida escreveu nos livros, e ela consegue manejar essas camadas, usa isso a favor dela de uma maneira tão brilhante. Ela muda o tom da personagem de uma hora para outra tão rápido, com agilidade, com uma destreza tão grande, que você fica maravilhado com tudo que ela está apresentando para você ali. Ela muda as notas de comportamento da personagem com uma habilidade tão grande que você fica magnetizado por tudo que ela está fazendo em cena o tempo inteiro. Embora eu não seja muito fã da Sydney Sweeney, eu devo admitir que ela está muito competente no papel de Millie aqui. Ela consegue passar tudo aquilo que a personagem precisa passar para o público. É um papel que caiu muito bem para ela. E embora eu tenha contrariado todas as minhas vontades de fechar os olhos todas as vezes que ela estava em cena para não ter que olhar para a cara dela, eu de fato me senti satisfeito com a performance dela. Não foi algo que me incomodou, até porque em um filme com tantas qualidades, dar atenção a isso é o mesmo que dar ela o poder de arruinar uma obra tão boa, e eu jamais daria a ela esse gosto. Brandon Sklenar também está ótimo como Andrew. Ele tem ali aquele jeito de pai de família amoroso, que é sedutor, que sabe muito bem como tratar as pessoas ali,
como fazer você gostar dele. Então a proposta central do personagem está ali presente nele, tanto nos diálogos, quanto na postura, no comportamento, nas expressões. Ele passa muito bem a imagem que o personagem precisa que ele passe, que o personagem que o público conheceu nos livros precisa ver em tela. Ele traduz isso muito bem e a performance dele também está maravilhosa. Gostei muito do resultado do que ele apresentou aqui também. E para fechar o quarteto central do filme, nós temos Michelle Mulroney como Enzo, que é o jardineiro da família Winchester, que está envolvido ali, inserido naquele cenário. Tem algumas cenas também de destaque, mas não tem tantos elementos em torno dele quanto o livro apresenta. O filme escolhe centrar mais a dinâmica dele na relação entre Millie e Nina, e nessa escolha ela acaba deixando de lado algumas informações a respeito de Enzo. Ele está aqui com a função narrativa, ele executa essa função, mas a gente não tem tanta exploração das camadas do personagem quanto a gente tem no livro. E tá tudo bem, funciona de qualquer forma, e o trabalho de Michelle em cena é muito bom dentro da oportunidade, dentro do espaço que foi dado a ele ali para executar aquele papel. E a atriz mirim, Diana Elle, que também está muito bem como Cici, que é a filha de Nina e de Andrew, que traz ali aquele aspecto de criança insuportável e ao mesmo tempo sinistra, que está sempre trazendo frases ali meio passivo-agressivas, a postura dela, as expressões faciais, a forma que ela olha para Millie, tudo isso compõe a personagem de uma maneira muito boa, muito competente, e eu gostei muito do trabalho dela aqui no filme. Dessa forma, A Empregada chega aos cinemas com uma narrativa mais enxuta do que a do livro, mas que ainda assim sabe muito bem focar no que é necessário, trazer para a tela aquilo que vai agradar o público, que o público vai querer ver em tela, e é um filme que vai entreter, que vai ser elogiado, que vai agradar e que possivelmente vai gerar várias outras adaptações cinematográficas da obra de Freida McFadden. E eu estou ansioso para ver qual vai ser o próximo título que eles vão adaptar aqui, porque garanto a vocês que esse primeiro vai fazer valer a pena. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre A Empregada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir. Comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí para a galera que curte, chama que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede para a pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, te agradeço por ter seguido até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!